se tem uma visão espírita com relação à questão do dízimo, como é que a gente deve encarar isso, né? E a outra questão a pessoa fala sobre a questão do financiamento, vamos dizer assim, da casa espírita. Vamos para o dízimo primeiro. A sociedade israelense da época antiga, ela é muito diferente da atual. Hoje nós temos poder executivo, legislativo, judiciário, uma série de instrumentos que fazem o Estado funcionar de maneira muito própria. Naquela época era diferente. O poder legislativo, judiciário e executivo estavam todos centrados na figura do próprio Templo de Jerusalém. Ali se concentrava todo o poder, porque o rei tinha que ser abençoado pelo sumo sacerdote. Era um regime teocrático. O legislativo era feito pelo Sanhedrin, o Sinédrio, constituído por 63 sábios que compunham a nata dos pensadores da época. E o judiciário era feito pelos próprios sacerdotes que julgavam, sentenciavam, de acordo com a lei mosaica, o que deveria acontecer em cada caso. Então, judiciário, legislativo e executivo estava tudo muito interligado. E, ao mesmo tempo, por conta disso, o sistema de previdência social também era provido pelo Templo de Jerusalém. Não havia um sistema como nós temos hoje, um INSS ou coisa parecida, onde as pessoas contribuíssem para uma previdência pública ou privada. O que acontecia era que o dízimo que era oferecido nos templos, nas sinagogas, em todos os cantos, serviam para tanto atender aos sacerdotes que precisavam de paga para a sobrevivência, porque eles viviam para trabalhar para a religião, recebiam desse jeito, e também para fazer frente às despesas de assistência social, a chamada tzedakah, a caridade. Então, parte desse dinheiro ele é destinado para a caridade, para os judeus pobres, para aqueles que não têm recursos, e até para o enterro das pessoas que não têm condições. Existe um grupo até hoje ainda existe, dentro da sinagoga, chamado Hevra Kadisha, que cuida especificamente do funeral das pessoas. Em alguns lugares, cuida também dos pobres. Eu tenho uma tia, por exemplo, que ela, quando ficou viúva, ela era muito pobre. E quem manteve minha tia até o final da vida dela foi a comunidade judaica. A assistência social da comunidade é que mantinha o rancho para a casa dela, para que ela pudesse se manter. Ela estava bem velhinha. Mas isso acontece quando você tem um judeu que não tem condição de se manter. Ela era irmã da minha avó. Muito bem. Então, o dízimo, ele tinha a função de ser, ao mesmo tempo, para o templo, mas para o atendimento às necessidades do próximo. Esse era o modelo que a sociedade judaica havia se estruturado. Então, hoje, quando nós estamos lidando com a doutrina espírita, nós temos um Estado moderno com funções muito diferentes. Então, a ideia do dízimo, ela não é semelhante àquilo que a doutrina espírita entende que a gente deva oferecer. E você tem que fazer de bom grado. E a caridade que a doutrina espírita recomenda que nós façamos, ela não é a caridade institucional, feita pelo centro espírita. A caridade recomendada nas obras espíritas é a caridade pessoal. É a caridade que você faz, independente daquilo que a instituição promova. O que é que você faz de você mesmo no socorro ao semelhante? Porque há muitas pessoas que acham que chega no dia de domingo, ela bota aquele aventalzinho, amarra nas costas e vai para fazer uma sopa e ela senta ali para cortar a cebola e o departamento dela é só a cebola, a cenoura é do departamento da outra. Aí ela corta ali, então ali ela está cumprindo com a tarefa dela. Acabou, ela põe o aventalzinho, Senhor, já fiz a caridade, estou liberada já. E isso não faz muito sentido. A caridade, no sentido espírita, é uma coisa muito diferente, ela é muito mais abrangente. É dentro do lar, é fora do lar, mas é sempre pessoal. O que é que eu, pessoalmente, me comovo no socorro para o semelhante. Então, é nesse sentido que tem que ser. E com relação aos recursos para a manutenção das casas espíritas, nós, sim, devemos procurar uma forma de mantermos as casas espíritas para que elas funcionem bem. Em Obras Póstumas, existe um capítulo chamado Projeto 1868, onde Kardec descreve algumas programações que ele pensava para o desenvolvimento do movimento espírita. E ele diz que as casas espíritas não devem ser grandes, porque senão as pessoas não têm mais nome, elas têm que ser pequenas, para que todo mundo se conheça.
Elas não podem ser muito pobres, para não dar sentido de penúria, mas elas não podem ser luxuosas, porque senão elas podem ofender as pessoas que são mais pobres. Elas têm que ter coisas de bom gosto, sem que isso agrida quem quer que nelas adentre. Então, esse equilíbrio deve ser buscado. A forma de nós desenvolvermos estratégias para a manutenção do movimento decorre de cada casa espírita, da criatividade de cada lugar. Existem cidades que eu conheço que o pessoal tem uma barraca na feira, e essa barraca na feira é que vende artesanato, vende uma série de coisas, e a casa é parcialmente mantida com a venda de doce de leite, doce de coco, doces que são feitos na casa espírita e vendidos durante o domingo na feira semanal. E aí eles passam a semana na casa espírita produzindo esse material, no final de semana eles vendem artesanato, vendem uma série de coisas. Outras casas eu conheço que se sustentam vendendo comida. Nós temos instituições grandes do país que possuem uma alimentação já tradicional, e que, por conta disso, elas mantêm as tarefas da instituição com esses alimentos. Nós temos que procurar as estratégias que sejam dignas e não sejam contrárias àquilo que a doutrina espírita propõe, e aí, nesse particular, eu recomendo a leitura da obra Conduta Espírita, de André Luiz, onde ele traz sobre como manter a casa espírita uma série de regrinhas para a gente não escorregar, sobre questão de bingo, de rifas, e outras formas assemelhadas de conseguir recurso. E, evidentemente, a participação voluntária das pessoas. Não é um dízimo, mas a participação voluntária. O que pode dar mais, dá mais. O que pode dar menos, dá menos. Cada um segundo a sua consciência, e a gente vai construindo, assim, um ambiente que não seja tão luxuoso, que incomode quem vá, e também não seja um ambiente de penúria, que envergonhe as pessoas que ali militam. Então, seguindo por essa via, a gente talvez consiga um bom caminho. Aí é uma questão da criatividade de cada lugar, descobrir como fazer para levantar dinheiro digno e honesto para manter as atividades que a Casa Espírita desenvolve.